Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 4 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Arrimante, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus levantou o seu profeta Jonas para pregar sobre Nínive, para exortar o povo de Nínive ao arrependimento, porque eles estavam em pecado. O pecado de Nínive estava a desagradar a Deus. E Deus enviou o seu profeta, apesar de que de princípio Jonas tentou fugir do seu chamado. Mas o Espírito Santo tocou o coração de Jonas no momento de angústia, da aflição que ele viveu. Como temos conhecimento, ficou 3 dias no ventre do peixe. Ele orou a Deus, clamou a misericórdia de Deus e Deus o perdoou e restaurou. Ele diz: Deus me livrou da angústia, na minha angústia eu clamei e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Jonas viu a morte. A quem defenda, isso é visão de cada um, que Jonas já havia morrido, porque não tinha como sobreviver no ventre do peixe durante 3 dias. Mas ele foi até o inferno e se arrependeu. Ou na véspera da sua morte ele poderia ter visto o inferno em visão. É uma hipótese. Ele teve uma visão do inferno na agonia. E ele se arrependeu, clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor. Deus teve misericórdia. O nosso Deus é um Deus que restaura. Não há fundo do poço que Deus não possa nos tirar. Numa situação tão grave que Deus não possa mudar. Derribou do abismo, Deus nos levanta e nos coloca sentados na mesa do rei. Da prisão, Deus nos livra e nos coloca numa posição de governo, como foi com José do Egito. De preso a governador ou primeiro-ministro do Egito, o braço direito de Faraó. Deus ergueu Jonas do pó da cinza e o fez servo. Ele foi para aquele lugar, começou a pregar a palavra. E a pregação tocou o coração dos ninivitas. E a palavra que nós lemos diz que eles creram. Eles acreditaram na palavra de Jonas. O Espírito Santo tocou nos seus corações. Por intermédio da pregação de Jonas, eles se arrependeram e proclamaram um jejum. A palavra diz que até os animais jejuaram. O rei fez um decreto: não deem comida aos animais, não deem água. Todos vamos jejuar, para que Deus venha nos perdoar, para que Deus venha nos restaurar, nos libertar.
O jejum restaura. O jejum liberta, o jejum quebra muitas e muitas barreiras. Nunca seremos crentes espirituais se não tivermos uma vida de jejum. Não conseguiremos vencer o inimigo se não jejuarmos e sacrificarmos a nossa carne. Porque o que é que o jejum faz? Ela mortifica a nossa carne, o jejum. E a vontade de Deus, a vontade do Espírito, fala mais alto. Nós somos dominados pelo Espírito e não pela carne. Porque a nossa carne deseja o pecado, mas o nosso Espírito deseja a vontade de Deus. Então, quanto mais o Espírito fortalecido, mais perto de Deus, da palavra de Deus. E eles jejuaram, tomaram a decisão, abriram o coração por intermédio da pregação de Jonas. Eles se posicionaram. A palavra do Senhor diz que foram restaurados. O Espírito Santo tem falado aos nossos corações de várias formas, de várias maneiras. Será que nós temos ouvido, percebido aquilo que Deus tem falado aos nossos corações? Será que estamos posicionados ou estamos a resistir à vontade de Deus? Precisamos ceder, assim como os homens de Nínive cederam. Precisamos ceder para que Deus faça a sua obra na nossa vida. Deus, Ele cumpre determinados protocolos. E nós não podemos criar barreira para o agir de Deus. Não podemos ser um empecilho. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus não fez muitos milagres em Jerusalém por causa da incredulidade deles, ou seja, a incredulidade do povo de Jerusalém. Foi uma barreira para que o Senhor Jesus fizesse prodígios e maravilhas naquele lugar. Qual é o nosso bloqueio? Será que é a incredulidade? Será que ainda somos amigos do mundo? Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Vamos amar um, vamos odiar a outro. Se somos crentes, filhos de Deus, vivendo no Espírito, não devemos amar ao mundo nem as coisas que nele há. Isso pode ser um bloqueio. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, é a palavra do Senhor. Será que somos amigos ou inimigos de Deus? Muitos estão na presença de Deus, mas não querem largar certos hábitos. A idolatria da família. Ora Deus, mas quando acontece alguma coisa grave, vai na tia, vai na benzedeira que dá um chá, que faz um incenso, que faz um ritual qualquer. Isso é um bloqueio. Você está a servir a dois deuses. E na verdade, não está a servir a Deus. Porque em Deus não há mistura. Deus, Ele é santo, não há mistura entre o santo e o profano. Precisamos nos posicionar para que Deus venha trabalhar em nossas vidas. Temos que sair de cima do muro. Quem está em cima do muro é aquele que não sabe se vai para a direita, vai para a esquerda, está confuso. E a palavra diz que o homem de coração dobre, de coração dividido, não receberá coisa alguma do Senhor. Livro de Tiago. Não podemos ter o coração dividido. Ou vamos ouvir a voz de Deus, proclamar um jejum, nos santificar, para estar mais perto de Deus. Não temos outro caminho. Jesus é o único caminho, Jesus é a solução.
Hoje o Espírito Santo nos convoca a ouvir a sua voz, orar, jejuar, nos santificar, porque Ele quer trazer um renovo. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Arriba, Deus quer agir. Arriba, quando ouvirdes a voz de Deus, do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Vamos abrir os nossos corações para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha transformar as nossas vidas. Arriba, Deus, nós te louvamos e te exaltamos. Arriba, Deus, bendizemos o teu nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Deus da nossa vida. Arriba, Deus da nossa salvação, único digno de todo louvor. Arriba, de toda adoração e de toda exaltação. Te rendemos, ó Deus, honras, glórias e louvores, porque Tu és bom. Ó Deus, porque Tu és maravilhoso e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Arriba, Deus, obrigada por caminhar conosco. Ó Deus, por nos livrar dos nossos inimigos e adversários. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos Seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ó Deus, o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Arriba, Deus, nos protegido. Tem guardado a nossa casa e a nossa família. Honras e glórias sejam dadas a Ti, ao Deus que é justo, digno, fiel, santo. Arriba, ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que não pode mentir, não pode falhar. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ó Deus, clamamos por misericórdia. Deus, porque temos resistido. Arriba, Deus, a Tua voz. Senhor, temos desobedecido, temos pecado. Arriba, Deus, contra Ti somente pecamos. E fizemos o que é mal perante aos Teus olhos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Purifica-nos, ó Deus, com isopo e ficaremos puros. Lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Arriba, Deus, que as nossas vestes sejam limpas, ó Deus, com o sangue da misericórdia, o sangue do Cordeiro. Remova, Deus, toda a culpa, toda acusação do pecado que há em nós, porque Deus, há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Porque o Senhor prometeu, se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Arriba, Deus, abra os nossos olhos nessa noite. Abra, Deus, o nosso entendimento. Arriba, Deus, para entender e perceber a Tua vontade. Pai, nós não queremos resistir. Ó Deus, não queremos ser um empecilho. Arriba, Deus, um bloqueio, uma barreira para o Teu agir. Porque, Pai, a Tua vontade é boa. A Tua vontade é perfeita. Ó Deus, a Tua vontade é agradável. Arriba, Deus, tudo que o Senhor faz é para a glória do Seu santo e bendito nome. Arriba, Deus, remova a incredulidade. Remova, Deus, toda dúvida. Tira-nos, ó Deus, dos caminhos tortuosos. Desperta-nos, ó Deus, talvez estamos adormecidos. Arriba, Deus, distraídos que não conseguimos enxergar.
Ó Deus, que não conseguimos perceber aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Ó Deus, estamos cada vez mais próximos da ruína. Ó Deus, livra-nos dos poços. Livra-nos, ó Deus, dos cativeiros espirituais. Liberta-nos, ó Deus, nessa noite pelo poder da palavra. Ó Deus, porque a palavra liberta. Ó Deus, que essa palavra seja como uma espada de 2 gumes, que penetre, ó Deus, até a profundeza do nosso espírito, para que traga resultado. Assim como o povo de Nínive ouviu a voz do Espírito Santo e decidiu abandonar o pecado. Ó Deus, para viver para Cristo. Ó Deus, toca nos corações. Ó Deus, aqueles que estão em pecado. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha quebrantar. Ó Deus, porque só o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, convença os corações. Ó Deus, quebranta os corações. Ó Deus, toca para que possamos andar nos Teus caminhos. Ó Deus, para que possamos guardar as nossas almas. Ó Deus, que sejamos como as viúvas prudentes, que não falte azeite na nossa lâmpada, que sejamos cheios, ó Deus, cheios do Teu poder, da Tua glória, ó Deus, da Tua unção. Se conosco, Deus, sem Ti nada podemos fazer. Talvez exista alguma ideia, ó Deus, alguma doutrina que foi implantada nas nossas mentes, que nos impede de avançar. Ó Deus, que nos impede de fluir. Quebra, Deus, essas doutrinas, esses dogmas, toda a religiosidade, toda a idolatria. Ó Deus, e traga a verdade que liberta. Traga, Deus, aquela palavra que vai tocar e vai quebrar as fortalezas. Ó Deus, que não sejamos guiados pela carne, ó Deus, mas que sejamos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus que nos conduz ao caminho da justiça. Guia-nos, ó Deus, que por intermédio dessa oração muitos tomem a decisão de orar, de jejuar. Deus, de se consagrar, de voltar para Deus. Todo aquele que está afastado do Pai, traga de volta. Deus, traga de volta para a Tua presença. Mova as águas, ó Deus, mova as águas do Espírito. Deus, e traga a vida. Mova as águas do Espírito, ó Deus, e traga um avivamento. Deus, mova as águas do Espírito e renova a nossa fé. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos mais um dia nas Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, a Tua proteção. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.